Boa tarde. Boa tarde. Paz seja convosco. Quantos aqui são da Igreja do Evangelho Quadrangular? Quantos aqui não são da Igreja do Evangelho Quadrangular? Todos aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular? O povo animado. Meu Deus do céu. Pastor José Jorge, Mateus, cadê o Mateus? Ele corre para lá, corre para cá, a gente se perde. Está por aí, né? Que honra. Pastor, muito obrigado pela honra. Quero agradecer a forma como eu fui recebido. Pastor José Jorge, sempre um amor. E a honra é minha, pastor, de poder servir ao seu lado. Graças a Deus por isso. Mateus, obrigado por todo o trabalho que você tem feito. E até nas nossas orações na madrugada, eu e minha esposa orando, eu falava, Deus, eu não mereço uma honra dessa. Eu louvo ao Senhor porque o seu nome é exaltado acima de tudo. E importa neste lugar, até o pastor José Jorge veio fazer uma oração, o que importa neste lugar é que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu trago um abraço do nosso presidente, pastor Toninho. Liguei para ele, falei que estava vindo. Ele falou, me representa lá, Flavinho. Me representa lá. Ele fala forte, né? E ele mandou, o nosso presidente estadual mandou um abraço para toda a igreja, para toda a região. Nosso secretário estadual de Administração e Finanças, meu pai na fé, meu superintendente, pastor João Amarildo, mandou um abração para o senhor e para toda a igreja também. E me acompanha hoje a mulher mais linda desse mundo, pastora Estefânia, minha esposa. Te amo. Vocês falaram um pouco oi. Foi-me dado a incumbência hoje de trazer essa primeira palestra, ministração, a respeito de comunicação. E eu fico muito feliz em falar da área que eu trabalho. Todos aqui são da equipe de mídia, pastores. Sim ou sim? Vocês precisam participar mais. Sim ou sim? Sim. Aí, graças a Deus. E a equipe de mídia, ela é a equipe mais ligada no culto, não é, pastor? É a equipe que está atenta a tudo. Sem desqualificar todas as outras equipes que trabalham na igreja, diaconato, pessoal da recepção, mas a equipe de mídia, ela está atenta antes do culto terminar e ela trabalha até depois que o culto acaba. Então, é uma das equipes que trabalham muito. Você concorda comigo? Não senti muita força nisso. Mas a equipe da comunicação das igrejas trabalha. E quando a equipe da comunicação da igreja trabalha, a igreja cresce. Fala para quem está do seu lado. Quando eu trabalho, a igreja cresce. Fala para outra pessoa aí. Quando você trabalha, nós crescemos. Amém? Quantos estão cansados aí? Diga amém. Que povo ligeiro. Graças a Deus por isso. A palavra, na verdade, quando o Mateus falou, você vai lá fazer uma palestra, eu já deixei de fazer palestra há alguns anos. Hoje eu gosto de pregar. E quando você dá um microfone na mão do pastor, o pastor prega. Mas eu quero trazer um misto de algumas mensagens a respeito do que a Bíblia fala sobre comunicação. Normalmente a Bíblia, ela não fala lá secretaria de comunicação, coordenadoria de comunicação, a comunicação em si. Mas nós precisamos entender nas entrelinhas o quão importante é a comunicação à luz da palavra. Então, primeiro, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, capítulo 16, 15, que fala a respeito da grande comissão. Porque o tema deste dia é que a palavra seja expandida, que a palavra, que o evangelho rompa as quatro paredes. Amém? Marcos 16, 15, a grande comissão. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Atos 1:8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu enxergo bem daqui, para você ter ideia.
até os confins da terra. Então a palavra nos ensina, nos instrui que nós devemos ir, e a palavra também nos instrui que nós devemos ficar e sermos capacitados. Então a palavra nos instrui a buscarmos a capacitação. Fala para quem está do seu lado, eu estou buscando a capacitação hoje. E a palavra nos ensina, após nós sermos capacitados, que nós saiamos, que nós vamos para fora, que nós levemos a palavra, nós devemos levar para fora. E o que eu quero trazer hoje são conceitos bíblicos a respeito da comunicação. 4 conceitos, 4 temáticas, para que você entenda o quão importante é o trabalho da equipe de comunicação de cada igreja, para que você entenda o quão importante é o seu papel no reino. Amém? Primeiro ponto, identidade. Fala para quem está do seu lado, identidade. Quantos aqui já tiraram RG, identidade na vida? Você vai lá, põe o dedão, põe os dedos. Cada um tem a sua identidade. Cada um tem a sua digital. Mas nós aqui, por que eu perguntei no começo se todos são quadrangulares? Porque nós temos uma identidade. Nós temos um padrão. E por que nós temos esse padrão? Quando eu entrei aqui, eu cumprimentei a igreja, paz seja convosco. Se eu entrasse aqui e falasse para vocês, paz do Senhor, vocês achariam que eu sou de qual igreja? Se eu falasse aqui, paz de Deus, você acharia que eu sou de qual igreja? Se eu falasse graça e paz, eu seria de qual igreja? Você entende que cada igreja tem uma identidade? Começa pelo nosso cumprimento, e ele é extremamente essencial, porque nós nos reconhecemos, nós nos identificamos. Então, quando nós falamos paz seja convosco, lá em João 20, 21, está escrito assim, e o pessoal da mídia aqui corra para colocar os versículos, que eu não mandei nada para ninguém. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei a vós. Então, nós temos essa forma de cumprimentar, porque nós entendemos que é a forma bíblica. As outras formas são erradas? É claro que não. Cada uma adotou a sua identidade. Mas a partir do momento que eu me reconheço como membro da igreja do Evangelho Quadrangular, eu preciso entender que eu tenho o DNA quadrangular, que o meu sangue não é vermelho, o meu sangue é vermelho, amarelo, azul e roxo, que eu sou quadrangular, eu acredito na minha igreja, eu vivo a minha igreja. A partir do momento em que eu tenho essa identidade, as pessoas que estão ao meu redor precisam conhecer essa identidade. E nós, até estava conversando com o pastor José Jorge mais cedo, e a gente estava falando que nos últimos anos, até 2021, nós trabalhamos muito forte na adequação da marca, na padronização da marca. Os 4 símbolos, está nos adesivos nos nossos carros, está na internet, está na fachada da igreja, os 4 símbolos. Se você for no Google e procurar logo quadrangular, você vai ver uma salada gigantesca. Mas nós procuramos padronizar, e o que está lá é coisa do passado, coisa que se variou. Uma igreja não tinha condições de fazer um logotipo, ela criava um lá do jeito dela, florido, com pedrinhas, de um monte de formas. Isso acaba descaracterizando. Quando a gente passa em frente a uma igreja cinza, nós identificamos que ela é qual igreja? Fácil, né? Até criança sabe. Por quê? Existe um padrão. A pessoa pode não saber ler, mas ela sabe que lugar é aquele. Então, até o final do ano passado, nós trabalhamos muito forte com a questão da padronização da marca. Por quê? Para que quando uma pessoa veja esse símbolo em algum lugar, ela se identifique. Ela identifique algo que ela já viu em algum outro lugar. Ela relacione esses lugares. Quando eu fui
na igreja do Evangelho Quadrangular, há muito tempo atrás, bastante tempo, que eu entrei pela primeira vez, eu achei que aquela igreja fosse uma igrejinha daquela cidade do meu pastor, que o meu pastor tinha fundado aquela igreja. Eu não tinha a mínima ideia que a igreja do Evangelho Quadrangular estava em todo o Brasil. Eu não tinha sequer ideia que a igreja do Evangelho Quadrangular havia vindo de fora. Eu não tinha a mínima noção. Para mim, a igreja quadrangular era a igreja da minha cidadezinha. E depois eu fui saber o quão grande é a igreja do Evangelho Quadrangular. Mais de 10 mil igrejas no Brasil, 2.000 igrejas no estado de São Paulo, 104 regiões, quase 8 mil pastores no estado. É gigantesca a igreja do Evangelho Quadrangular. Mas por que eu estou falando isso? Porque a partir desse ano, nós começamos um trabalho que ainda está engatinhando, mas é um trabalho a médio prazo, para que a marca quadrangular, o nome quadrangular, a identidade quadrangular, ela seja propagada. Propagada, para que pessoas que não são do nosso convívio, não são do nosso meio, não estão dentro das nossas igrejas, elas vejam os 4 símbolos, elas leiam o nome quadrangular e aquilo fique guardado na mente delas. Por quê? No momento em que elas virem uma propaganda da igreja do Evangelho Quadrangular, no momento em que elas virem o nome quadrangular, os 4 símbolos, elas vão falar, opa, já vi isso em algum lugar. Elas vão se lembrar de uma mensagem que elas viram no TikTok, elas vão se lembrar de um Reels, que a gente passa assim correndo, os Reels, os Shorts do YouTube, elas vão ver aquele símbolo e elas vão falar, opa, eu já assisti uma mensagem que tocou meu coração em algum momento e eu quero entrar nesse lugar. Você está compreendendo? O porquê a nossa identidade é tão valiosa? Então, quando nós temos uma identidade, nós precisamos valorizar ela. Fala para quem está do seu lado, valorize a sua identidade.